mesa, por gentileza, que nos traga uma pauta que contenha o item 08 com clareza para que possamos fazer a leitura. Requerimento número 108/91 CMM do vereador Edinho Duarte, solicitando ao prefeito municipal de Macapá que seja retirado os detritos e ou entulhos do conjunto residencial Laurindo Vânia. Requerimento número 109/no Antônio Carlos Reis, número 250, no Jardim Felicidade, em rodovia municipal do Curiaú. Requerimento número 110/91 CNM, da vereadora Evita Guerra, solicitando ao prefeito municipal. Indicação número 088/91 CNM, do vereador Fernando Dias, indicando ao governador do estado do Amapá que estude a possibilidade de realizar a tão importante obra que é o cinturão asfáltico do bairro de Santa Inês. Indicação número 089/91 CNM, da vereadora Antigo, melhores condições de produção aos agricultores deste município. Indicação número 090/91 CNM, do governador do estado do Amapá, que através da SEA realize a complementação da rede de energia elétrica junto ao canal do Jandiá para facilitar as ligações residenciais naquela área. Indicação número 094, por gentileza. Indicação número 094/91 CNM do vereador José Abidon, indicando ao governador do estado do Amapá melhorias no sistema de água da fábrica de gelo do município de Macapá, de Amapá. Indicação número 090, a expansão das atividades dos detentos da penitenciária do Amapá. Indicação número 096/91 CNM, da vereadora Lúcia Coelho, indicando ao governador do estado do Amapá a reativação do posto policial da rua Javari, no bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Indicação número 097/91 CNM, da vereadora Lúcia Coelho, indicando ao governador do estado do Amapá a reativação do posto de saúde existente na rua Xingu, no bairro. Artigo 143. O prefeito poderá espontaneamente comparecer à Câmara para prestar esclarecimentos após entendimentos com a presidente, que designará dia e hora para o comparecimento. Mais 20 minutos, destinar mais 20 minutos para indagações. Obrigado. Senhor presidente, pela questão de ordem, eu gostaria só de saber uma informação desta presidência, se vai ser 20 minutos da hora iniciada do senhor prefeito, se vai ser dentro do grande expediente. Não, está fora da pauta. Fora da pauta. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente, nós gostaríamos de solicitar a Câmara Municipal de Macapá, comandante da mesa, senhores vereadores, senhores e senhoras. É com grande satisfação que retornamos à Câmara Municipal, desta vez após entendimento com a mesa da Câmara em reunião mantida esta manhã, para explanar sobre projetos de interesse da sociedade do nosso município. Projetos esses que dependem da aprovação desta Casa. E também manifestar a nossa vontade, como prefeito de Macapá, de manter uma relação harmoniosa com esta Casa. Uma relação de cooperação e de independência, com base naquilo que é mais profundo no seio da nossa sociedade, que é o que se
desempenho e eficiência do setor público, principalmente dos serviços executados através da Prefeitura. Nós acreditamos que a sociedade não pode continuar premiando a inoperância, a ineficiência. E a Prefeitura, tendo como fiscal os senhores vereadores, precisa melhorar cada vez mais o seu desempenho, a sua eficiência nos serviços que presta à população. Com toda certeza, esta casa se desempenhará também no sentido de impulsionar o desempenho e a eficiência da nossa Prefeitura. Ao longo de 2 anos, à frente da Prefeitura, estamos tentando e conseguimos melhorar a produtividade do trabalho, mas ainda insuficiente para atender a demanda, para atender as necessidades que no momento de crise se redobram. A Prefeitura precisa atender as demandas da sociedade. E para isso é preciso que seus quadros dirigentes trabalhem muito mais eficiente. Discutir na manifestação hoje, a reunião com a mesa da Câmara. A minha disposição é de trabalhar. Para os que me conhecem, sabem que essa disposição pautou toda a minha vida. E a decisão de vir de voltar à minha terra é no sentido de dar o melhor de mim à sociedade da minha terra. Portanto, fique certo, senhores vereadores, o nosso propósito é de colaboração e harmonia entre os poderes. Que faremos todo o possível para atender, dentro das nossas limitações orçamentárias, as necessidades e as demandas da nossa sociedade. Para isso, nós precisamos cada vez mais reduzir os nossos custos. Só assim podemos enfrentar a crise. A Prefeitura encaminhou a esta casa um projeto solicitando autorização para empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. O governo federal lançou há pouco tempo o plano imediato de saneamento chamado País Brasil, que contempla investimentos nas áreas de saneamento, serviço de água, esgoto, principalmente nas áreas de baixa renda, recuperação asfáltica, etc. Esse projeto tem a contribuição do governo federal, da Caixa Econômica, Verde e do Banco Mundial, e uma contrapartida do agente promotor, no caso a Prefeitura Municipal de Macapá. Projeto que nós pretendemos, ao qual nós solicitamos autorização desta Câmara, visa contrair esse empréstimo para aplicação em saneamento básico. Ao estudo realizado com a consultoria sobre a questão do saneamento na Baixada de Macapá, localizou focos de doenças como a malária, e que a única alternativa é a drenagem e o saneamento dessas ressacas e baixadas do município de Macapá. Esse empréstimo que pretendemos contrair junto à Caixa tem um prazo de carência de 3 anos e 10 anos para pagamento. Se considerarmos que uma parte desse empréstimo é a fundo perdido, nós teremos, ao longo desses anos, suaves prestações que, de forma alguma, abalarão o equilíbrio financeiro logrado pela Prefeitura de Macapá.
quando esses investimentos atendem às demandas sociais, quando o investimento é feito de forma correta, e aqui gostaria de ressaltar que até hoje nós pagamos um empréstimo junto ao FINAM, tomado pela administração do ex-prefeito Murilo Pinheiro, que financiou a instalação da usina de asfalto que essa prefeitura está pagando de forma suave, sem nenhum problema, com prestações semestrais e de forma alguma causa problema à prefeitura. Então, esse empréstimo a longo prazo, uma parte dele, a fundo perdido, é de grande utilidade para a sociedade do município e de equilíbrio também para a prefeitura. É por essa razão que pedi à mesa da Câmara para explicar a necessidade de contrairmos este empréstimo junto à Caixa Econômica. E o passo inicial é a autorização da Câmara para que nós possamos encaminhar uma carta consulta à Caixa Econômica e darmos início, então, à tramitação desse processo. O desembolso do recurso pode levar até 3 anos. Eu tenho mais um ano e 7 meses de mandato. Mas nós precisamos aproveitar este programa instituído pelo governo federal para dar encaminhamento à solicitação do crédito. Não tenho a menor dúvida que a nossa prefeitura tem capacidade de contrair dívida. E a nossa capacidade está em torno de 6 a 8 mil bilhões de cruzeiros. O pedido encaminhado à Câmara é de 4 bilhões. E eu espero que os senhores vereadores, que sensíveis às necessidades dos moradores do município de Macapá, principalmente das áreas mais afetadas pelas ressacas, nos aprovem, nos autorizem a dar início a esse processo de empréstimo junto à Caixa. Ao longo desses 2 anos e 4 meses, 3 meses à frente da Prefeitura, temos trabalhado exclusivamente com recurso orçamentário. E eu sinto que gerir miséria com certeza vai ser a nossa especialidade. Trabalhar com recursos orçamentários que é de conhecimento público. Transformar esse recurso em obras e serviços, certamente foi uma grande experiência à frente dessa prefeitura. E num país onde sua população é pobre, mas seus governos, seja ele a nível de município, do Estado ou federal, espanja recursos, gasta mal, investe mal, frente com recursos orçamentários. E nisso aí, cabe à Câmara, nesse período, uma grande parcela de contribuição, na medida que esta Câmara também apertou os cintos, também reduziu o seu custo, e daqui para frente, se faz necessário cada vez mais diminuirmos os nossos custos, principalmente os custos administrativos, para que a gente possa ter uma sobra de recursos para as áreas operacionais. Uma outra questão que nos aflige ao longo de muitos anos, e que é objeto de inquietação nesta casa, é a questão do sistema de transporte coletivo. E nós temos discutido a solução para o transporte coletivo. É mais ônibus novo? São mais empresas entrando no ramo? Pode ser. Mas o que nós consideramos de fundamental é que nós tenhamos a percepção exata do que significa o transporte coletivo para o usuário. É um bem essencial, é uma concessão de serviço público e, portanto, o município
município não pode abrir mão desta prerrogativa e, para solucionar, ele tem que controlar com eficiência esse serviço. Nós tivemos 2 autorizações legislativas para criar a empresa municipal de transporte coletivo. Encaminhamos à Câmara, depois de muita discussão, a criação de uma companhia mista para explorar o transporte coletivo. Posteriormente, contactando e conhecendo as experiências bem-sucedidas de outras cidades, nos demos conta que a nossa pretensão está ultrapassada. Em visita à Prefeitura de Curitiba, conhecendo o sistema implantado em Curitiba, da tarifa pública da prestação de serviço pelas empresas da Prefeitura, decidimos então voltar atrás da nossa intenção de operar o transporte coletivo e passar a gerenciá-lo. Para isso, nós necessitamos ter uma empresa pública capaz de gerenciar o sistema, capaz de controlar, capaz de prestar conta corretamente da receita e do desembolso pelos serviços prestados às empresas. Em breve, após o estudo que está sendo realizado por um grupo de técnicos da Prefeitura, estaremos encaminhando a esta Casa um projeto de lei que cria a Empresa Municipal de Transporte Coletivo. E nós esperamos, num curto prazo, que possamos implantar o sistema de tarifa pública, que significa a contratação das empresas para prestar serviço ao município, e o município pagará essas empresas por quilômetro rodado. Com isso, senhora Presidente, senhores vereadores, nós vamos evitar que as empresas diminuam o número de viagens de suas linhas. Nós vamos evitar a eterna briga pela tarifa, que é a grande justificativa das empresas de não renovar a sua frota. A Prefeitura, através da empresa pública, passa a ter o controle efetivo da contabilidade, da receita das empresas de transporte coletivo, e exigir a renovação da frota em função do desembolso do pagamento pela qualidade dos ônibus oferecidos pelas empresas. É evidente que nós não podemos executar esta operação de forma tempestuosa, retirando hoje da linha em torno de 40% da frota, pois os empresários não teriam como repor. Mesmo nesse momento, os empresários estão comprando ônibus novos, estão trazendo ônibus novos para Macapá. Há uma nova empresa Pedral que está entrando no sistema, com 15 ônibus novos. A Prefeitura necessita de dispor, ela, de pelo menos 15 ônibus para dar a sua contribuição na renovação da frota. E nós devemos encaminhar uma solicitação de aquisição desses ônibus, não 15, porque nós não temos capacidade de comprar esses 15 ônibus. Nós estamos solicitando a compra de 8 ônibus de forma parcelada, uma proposta que nos chegou do empresário do Paraná. São ônibus recondicionados, com os quais nós forçaremos a empresa, com prazos estipulados, a retirar os ônibus que já esgotaram, os ônibus que já não têm, estão fora do seu período útil devido esgotado. Então, a aquisição desses ônibus, evidentemente, nós poderíamos adquirir os ônibus novos na fábrica, mas em função do preço, o ônibus novo está entre 35 e 40 milhões. É evidente que nós não disporíamos
das empresas mais antigas, Catânia e Estrela de Ouro, que precisam renovar e retirar alguns ônibus para a recuperação do rio. Certamente, essa não é uma prática do governo, mas ainda hoje, na reunião com a mesa da Câmara, nós comentávamos que grandes oportunidades a administração municipal perde de adquirir equipamentos de boa qualidade e por preços praticamente irrisórios, em função da lei que não nos permite a aquisição de bens usados. Ora, há uma necessidade desses ônibus para a prefeitura. Essa necessidade foi estabelecida pelos técnicos que trabalham no DMTU. É evidente, na medida em que a prefeitura coloca um ônibus seu no sistema, os empresários perdem uma parte dos seus lucros. Esse lucro passa a ser do município através dos seus ônibus. E para os empresários haverá todo o interesse em função da planilha que será estabelecida em colocar ônibus novos que terão um índice, um percentual maior na planilha de custo e, consequentemente, os seus lucros. O lucro coletivo será definitivamente normalizada e resolvida. Essa é a experiência que nós temos, que vimos em Curitiba e em Santo André e muitas outras cidades do Brasil e também do exterior estão adotando o sistema de tarifa pública e a forma de apaziguar todos os lados do sistema: o usuário, o empresário e o gerente do sistema, ou seja, as prefeituras. Conversamos com o empresário de Curitiba, conversamos com a empresa de Curitiba que gerencia o sistema com o seu corpo técnico e também com o usuário. E a manifestação de satisfação é unânime. Então, por isso estamos trazendo o mesmo sistema para implantar no município de Macapá e acabar com esse sistema praticamente medieval, onde, de um lado, o empresário se beneficia com a inoperância e com a ineficiência do sistema. E na medida em que uma linha servida por 4 ônibus, o empresário coloca se a linha servida por 4 ônibus, seja colocado 2 ônibus, a mesma quantidade de pessoas que entrariam nos 4 ônibus também entram com sardinha e lata em 2 ônibus, que faz com que o empresário seja premiado pela sua ineficiência, ganhando o dobro. Portanto, a partir da receita, do sistema de receita pública, isso desaparece. E aí nós teremos. Solicitamos vossa aprovação em função de que esses são projetos que interessam à sociedade. E quero manifestar aqui a minha disposição de retornar sempre a esta casa. E considero salutar, e considero da maior importância que o prefeito venha à Câmara, porque é aqui o lugar de prestar conta de suas ações. Eu acredito que estamos aprendendo, estamos engatinhando na democracia no nosso país, no nosso Estado. Esse país, infelizmente, não tem tradições democráticas, não tem instituições partidárias fortes, mas esta relação e a presença do prefeito na Câmara é uma atitude democrática e é uma atitude que deve permanecer sempre. O nosso desejo é que se mantenha essa autonomia dos poderes, mas que se trabalhe com colaboração, ele com certeza vai frutificar. Agradeço a presidência dessa casa, aos senhores vereadores e a todos os senhores. Muito obrigado. Teremos agora 20 minutos, sendo 2 minutos de
patente é público que não vai muito bem. Essa disposição de Sua Excelência, o senhor prefeito, melhorar esse relacionamento é salutar e eu dou faço votos de que aconteça realmente. É de muita responsabilidade do grupo de vereadores as informações prestadas por Sua Excelência com relação ao empréstimo e também a criação de nova modalidade de trabalhar com transportes urbanos. Porém, eu acho que Sua Excelência vai municiar os senhores vereadores de informações mais detalhadas para que possamos ter a nossa decisão mais embasada, possa Sua Excelência ter a certeza de que, após estudos e julgarmos que realmente o valor social é grande, nós apoiaremos o projeto. Obrigado, não ter nenhuma pergunta, Sua Excelência. Próximo. Pela ordem, ex-vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito do município de Macapá, João Alberto Ferreira. Em primeiro lugar, além das providências que Vossa Excelência está tomando, esclarecidas na tribuna desta casa, com relação ao transporte coletivo, no que tange a novos veículos e o próprio gerenciamento efetivo dos transportes coletivos da parte da Prefeitura. Nós sabemos que isso se configura um grande avanço. Todavia, sabemos também que, de uma maneira mais abrangente, transportes coletivos quer dizer também o cumprimento das leis que beneficiam a nossa comunidade relacionadas ao transporte coletivo, como a Lei 344, a Lei 347 e outras demais que realmente não são cumpridas pelas empresas de transportes coletivos. O que queremos saber é se, concomitantemente a essas providências da Prefeitura, também estarão as providências da parte dela, no sentido de que as leis que beneficiam a nossa comunidade serão fiscalizadas no seu cumprimento da parte da Prefeitura. Esta é uma pergunta. E a outra é em que momento a Prefeitura Municipal de Macapá interferirá com seus ônibus que serão adquiridos nas empresas que faltarem com a população.